Você falou de um termo aí logo no comecinho, eu deixei passar esse termo porque eu queria falar depois com calma, que é esse tal de preferência temporal aí, Sérgio, que você falou. É um termo bem austríaco, né? Quando a gente fala de preferência temporal, alta preferência temporal, baixa preferência temporal. E, e uma coisa que a gente observa nessas sociedades, na nossa sociedade moderna, inflacionista, esse arranjo bancário que a gente tem com o Banco Central e seus pupilos ali do sistema bancário privado, enfim, tudo isso provoca um aumento da preferência temporal. Essa alta preferência temporal, as pessoas têm uma visão cada vez mais, vou utilizar esse termo, curto prazista. O mais preocupa, você falou do caso das empresas, né? A gente até pincelou aqui, para citar como exemplo, os governos, que pensam daí na próxima eleição, né, o governo central lá não está preocupado numa comunidade forte, uma cidade, né, que se desenvolva, tá? O cara está preocupado só com o daqui a pouquinho, né? E isso tem consequência também nos próprios indivíduos, tomadores de decisão a nível de família, a nível, né, do emprego que eles buscam, do produto que eles compram. Então, essa alta preferência temporal é uma consequência também da inflação. E eu particularmente acho que isso, Sérgio, tem consequências, ou explica as consequências, várias, na verdade, consequências políticas, econômicas que a gente está falando, mas também culturais, né? Sem dúvida alguma, e afeta também esse ponto que eu estava falando, que a empresa está entregando produtos com menos qualidade, né? Mas a gente fala, quem determina qual produto vai ser comprado, qual vai ser utilizado, é a população final, correto? Nós que decidimos o que a gente quer comprar ou o que deixar de comprar. Quem ofere valor às coisas não é o custo, é a nossa vontade subjetiva de estar comprando aquilo ou não, quanto que a gente acha que aquilo vale em unidades monetárias para a gente. Mas, então, a gente brinca que os produtos não duram tanto quanto eles duravam antes, mas isso tem a ver com essa corrupção, o quanto que o cálculo monetário, ou a preferência temporal das pessoas é afetada. Se eu estou valorizando muito mais o presente do que o futuro, para mim não importa se essa geladeira vai durar 30 anos. Eu não estou preocupado em deixar nada para os meus filhos, não estou preocupado se eu vou estar usando essa geladeira daqui a 20 anos. Eu preciso de algo que funcione para mim agora, no próximo ano, 2 anos. Então, esse aumento da preferência temporal, essa vontade do presente, esse foco só no hoje, que a gente vai falar que desdobra totalmente os efeitos na estrutura da família, nos hábitos de consumo, nesse consumismo que é muito criticado pelos conservadores, com razão. Só estou pensando no consumismo material ou experiências efêmeras, não estou preocupado no duradouro, na criação do amanhã. Só me importa o prazer do hoje. Ok. A preferência temporal está sendo afetada. Porque eu sei que essas unidades monetárias não vão valer nada lá para frente. Porque eu não consigo mais fazer o cálculo econômico do que é que vai acontecer. E eu não estou falando que as pessoas só pensam em termos de cálculo econômico, mas toda essa preferência temporal é afetada. Os ativos se tornam muito mais caros. Então pensa, no momento que o custo, em geral, aqui, para a gente não entrar certinho na entrada do dinheiro, mas o dinheiro sempre entra na economia, esse processo inflacionário, e essa disrupção dos preços relativos sempre vai afetar os bens de capital, os bens mais duradouros. Então, lógico que as casas das pessoas, a moradia, é um dos bens que mais se encarece. Então, se é muito mais difícil para você hoje ter uma casa, o quanto que isso afeta a tua vontade ou os teus pensamentos sobre ter uma família? Vou morar onde? Como é que eu vou criar um filho? Quanto custa criar um filho? As pessoas se perguntam isso o tempo todo. Quanto custa um filho? Perfeito, a gente não tá falando que é a única coisa que passa pela cabeça da pessoa, né? Veja só qual é a preocupação do cara que está pensando em formar uma família. Ele está se perguntando, não, quanto custa ter um filho? Porque tem escola, a escola é cara, onde a gente vai morar? Vai morar de aluguel, vai comprar uma casa? Onde você vai trabalhar? Você tem que morar perto do trabalho. Mas esse serviço aqui que é, sei lá, muito mais longe, ele paga um pouquinho a mais, justifica eu ir para lá, porque daí eu consigo pagar a escola das crianças. Olha como as decisões são todas cada vez menos em função do bem-estar de maneira geral e cada vez mais em função do imediatismo, né? Esse ponto que você levantou, talvez, assim, no Brasil é um pouco menor que nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil também começa a ser grande, que é as pessoas mudarem de cidade, deixarem a sua comunidade local para ir atrás de um salário, às vezes marginalmente melhor, mas esse marginalmente já permite que ela consiga fazer algo a mais. Né? Então, se você não tem esse processo inflacionário gigantesco o tempo inteiro, essa corrida o tempo inteiro
pela geração de caixa que você precisa ter em função do processo inflacionário que vai destruindo salários, vai destruindo isso aqui, você também pode ficar mais próximo da sua comunidade local. A sua comunidade local significa você ficar próximo dos teus pais, dos teus filhos crescerem perto dos seus avós. E por isso, de novo, não quero dizer que é o único motivo pelo qual uma pessoa muda de cidade ou muda de estado, mas sem dúvida nenhuma, essa mudança o tempo inteiro que a gente vê, ela é estimulada em boa parte por essa dificuldade que é criada pelo processo inflacionário, Samuel. Mas aí, Sérgio, a gente está falando muito de perdedores do processo inflacionário. A gente colocou aí o Estado como um grande ganhador, né? Mas a verdade é que a inflação ela tem ganhadores e perdedores. O modo como o processo inflacionário ocorre, né? Você até falou sobre isso. A inflação, o dinheiro recém-criado ele entra num ponto específico da economia. Algumas pessoas recebem primeiro esse dinheiro antes das demais, né? Então, esse processo provoca, assim, quem recebe o dinheiro primeiro, gasta o dinheiro antes dos preços subirem, né? Porque você, imagina que você tem um aumento do poder de compra com esse dinheiro, sei lá. Eu vou até pegar um exemplo que eu acho interessante. O governo, vamos supor que o governo tenha a decisão aí de construir um novo hospital, que é um motivo bem nobre, né? Construir um hospital, mais nobre dos motivos. Né? Então, nesse sentido, ele vai, né, contratar ali, vai fomentar o setor de construção civil. Então, imagina que esse dinheiro recém-criado serve para financiar essas obras, ou essa obra. Né? Então, o setor de construção civil vai ser aquecido, o dinheiro chega ali, quem está envolvido naquela obra vai perceber com esse dinheiro recém-criado que tem mais dinheiro, está relativamente mais rico. E na medida em que gasta esse dinheiro, esse primeiro grupo vai gastando esse dinheiro, né? O segundo grupo também é privilegiado nesse sentido, né? Além de toda a estrutura que a gente pode imaginar de produção, mas imagine só, sei lá, um restaurante do lado de onde está ocorrendo essa obra. O cara percebe também, ele próprio, né, que a inflação é boa, ou né, não a inflação, mas ele percebe que esse processo é bom para ele, porque as pessoas ali estão gastando dinheiro no restaurante dele, ele tem um aumento dos lucros. Só que, na medida em que esse dinheiro vai circulando na economia, que a demanda vai aumentando, ela vai pressionando, né, a oferta e os preços tendem a subir. Em alguns setores antes de outros, mas de maneira geral os preços vão subindo. Né? E as últimas pessoas, os últimos grupos a receber esse dinheiro, são os grandes perdedores do processo inflacionário. Porque imagina um aposentado, um senhorzinho que mora ali do lado daquele restaurante, está acostumado a sempre almoçar naquele restaurante. Pô, agora que teve esse aumento da demanda provocado ali por essa obra financiada com inflação. Vai estar mais caro o restaurante. Só que a renda dele, o dinheiro que ele recebe lá, a pensão, não mudou. Né? Vai mudar só lá na frente, quando ele conseguir, sei lá, um reajuste do INSS, qualquer coisa do tipo. Assim. Então imagine que essas pessoas que têm um salário fixo, pensionistas de maneira geral, são os grandes perdedores. E são justamente, geralmente, as pessoas mais pobres. Né? Então, o que a gente observa é que... E aí, só antes de eu te passar a palavra, Sérgio, porque eu estou falando aqui especificamente de um hospital. Né? Então, parece uma coisa muito específica, muito pontual. Né? Mas imagine só as obras da Dilma Rousseff lá no PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento, agora o Lula está pensando no PAC 3 já. Né? São obras gigantescas, né, que envolvem aí grandes construtoras, muitas delas, né, inclusive denunciadas, enfim, mas grandes construtoras. Né, então você pode imaginar esse processo acontecendo a nível nacional. Né? Então você tem grandes ganhadores e grandes perdedores. Não é só o senhorzinho ali, são todos aqueles que recebem pensão e assim por diante. Né?